Uai, bugou. Travou. Pessoal, enquanto vocês estão voltando. Bora começar a parte 2, senhores. Bora começar a parte 2. Eu vou voltar a falar agora do. Eu tava falando do tratamento. A gente não tem, pessoal, um tratamento para FeLV. A gente trata FeLV sintomaticamente e os problemas secundários. É interessante dizer o seguinte: a FeLV tem efeitos primários e secundários em pacientes. O que são efeitos primários? A FeLV, por si só, ela causa anemia hemolítica autoimune. A FeLV, por si só, ela causa efeitos neurológicos, formação de neoplasias, anemias regenerativas, neutropenias, leucopenias em si. E ela também tem efeitos secundários, que ela imunossuprime o paciente e algumas infecções ou parasitas oportunistas podem colonizar esse paciente. Por exemplo, a gente sabe que Giardia é um parasita oportunista. Às vezes você tem animais que são Giardia positivo, manifesta só imunossupressão. Então, se ele manifestar, trata, é comum gatos manifestarem Giardia. Sarna em animais FeLV positivo, malacésia em gatos FeLV positivo. Micoplasma, que acontece demais da conta em animais retrovírus positivo em geral. Então, gatos FIV e FeLV positivo não podem ter pulga em hipótese nenhuma. A primeira parte já foi para o IGTV, agora a segunda parte acabando, a gente joga lá de novo. Então, a gente não trata a FeLV diretamente. Então, você trata os problemas secundários que a FeLV está desenvolvendo. Se esse paciente está com hemólise intravascular, uma anemia hemolítica autoimune, você trata. O micoplasma, você trata. Se ele desenvolveu uma giardia, você trata. Sarna, trata. Malacésia, trata. Efeitos secundários. O problema é que quando começa a vir os efeitos primários, como por exemplo, esse paciente desenvolve uma neoplasia. Ah, Luiz, desenvolveu uma neoplasia, trata essa neoplasia, faz quimioterapia nesse paciente. Só que a coisa não é tão fácil assim, pessoal. Conversando com um colega oncologista aqui de Goiânia, ele fala para mim que o menor índice de aceitação em quimioterapia de proprietários são animais FeLV positivo. Porque existe uma informação que não tem como você negar. Qualquer proprietário vai descobrir se digitar FeLV na internet. A sobrevida de um animal progressista é de, em média, 3 anos. Certo? Depois que ele passa aquela infecção transitória, ele vai dali até 3 anos ele virou progressista, e vai começar a desenvolver efeitos secundários. Vai desenvolver uma mielossupressão grave, uma neoplasia, uma anemia hemolítica, alguma coisa grave que vai fazer com que esse animal venha a óbito. Então você pega um paciente que desenvolveu um linfoma, uma leucemia, e aí você vai e sugere para um proprietário fazer esse tratamento quimioterápico. A aceitação é baixa, porque aí sabe que mesmo que ele melhore, a sobrevida desse paciente ainda é baixa. Beleza, ele está com linfoma de mediastino, você começou a quimioterapia, ele vai melhorar? Com certeza ele vai melhorar, pessoal, com certeza. Só que ali, dali um pouco para frente, ele vai desenvolver algum problema secundário. Então, quando você começa a contar isso, você tem que contar. Porque. Tem um trecadinho no pescoço aqui. Lembrando que eu falei para vocês, se ele digitar FeLV na internet, ele acha tudo isso. Então, o índice de aceitação à quimioterapia em gatos, aqui em Goiânia, pelo menos, com esse oncologista que eu estava conversando, é baixa. Você pega um paciente que é FeLV, que desenvolveu um linfoma intramedular. Pô, só que aí é um paciente que 5 anos que o proprietário sabe que mesmo com a quimioterapia é sobrevida estatística. E sobrevida, pessoal, não é eu acho, é estatístico. Você pegar no livro tem isso. Em geral é baixo. Então, tem proprietários que vão aceitar, tem proprietários que não aceitam a quimioterapia. Então,
Quando desenvolvem-se tumores, neoplasias, principalmente quando você pega, por exemplo, uma leucemia, que além da quimioterapia, que aí o paciente tem que ser submetido, às vezes, a transfusões sanguíneas constantes. Cara, é muito difícil, é muito oneroso para o proprietário, é muito sofrido para o paciente, é muito sofrido para o proprietário que está vendo essa situação. Você entendeu? É muito complicado. Então, a gente vai tratando o que dá para tratar. Então, não existe um tratamento direto para a FeLV. Luiz, alguém pode até falar assim para mim, Luiz, eu já li estudos que o AZT, o antirretroviral, tem efeito. Contudo, vocês têm que pensar o seguinte. O AZT, antes de mais nada, o veterinário não pode prescrever. Tá bom? É crime. A gente não pode porque é um medicamento usado no combate do HIV humano. Então pode dar resistência cruzada. Por isso o veterinário não pode prescrever AZT. Não entra nessa aí que vai dar ruim para você. Segundo, o AZT ele é o único antirretroviral que tem efeito positivo em FeLV. Qualquer outro antirretroviral ou não funciona nada ou é muito tóxico para o gato, uma toxicidade fatal. Então o único que a gente poderia usar é o AZT. Só que o AZT ele é um bom, sim, tem um efeito muito bom no gato? Não, não tem. Tem um pequeno efeito, tem uma ação pequena nesse gato FeLV positivo. Só que ele tem um efeito colateral interessante. Ele, além de causar vômito, inapetência, mal-estar nesse paciente, anemia regenerativa. Adianta você usar o AZT para inibir a replicação viral depois que o animal está todo inibido, já destruiu a medula, já tem neoplasia em tudo quanto é lugar? Não. Você tem que usar antes para evitar que o vírus replique e cause todo esse problema. Só que aí, vamos supor que é um gato que está aqui, daqui 2 anos só que ele vai começar a ter problema e acaba vindo a óbito. Aí você começa a usar um antirretroviral e aí esse animal começa a desenvolver anemia. Entendeu? Por isso o consenso hoje, não é o Luiz que está falando isso, tá? O consenso diz para não se usar AZT em animais FeLV positivo. Pessoal, todo mundo está falando aqui do leucogen e tal. Também não tem estudo que mostre que ele é benéfico nesses pacientes, tá bom? Vocês têm que lembrar o seguinte, senhores. Quando esses animais começam a desenvolver leucopenias, tanto anemias quanto leucopenias, é quando a medula óssea já foi contaminada. Quando a medula óssea já foi contaminada, aquele vírus já replicou ali, já destruiu a fábrica inteira. Então não adianta, você tem, por exemplo, uma anemia regenerativa para uma hemólise intravascular. Você está anêmico, mas você está cheio de fábrica lá na medula, trabalhando, com um monte de funcionário trabalhando. Só que a FeLV chegou lá uma hora, pum, destruiu todas as fábricas. Não adianta você dar nada para tentar estimular essa medula a produzir, porque não tem mais fábrica. Então esses pacientes são aqueles pacientes que infelizmente estão com 8 de hematócrito, você transfunde ele vai para 13 de hematócrito. Ou então ele está com 8 de hematócrito, você transfunde ele vai para 20, daqui uma semana, 15 dias, ele volta. É uma situação muito complicada. Aí você pode usar até filgrastim, que é uma ação gigantesca. Você pode usar eritropoetina com associação com ferro, mas mesmo assim a resposta nessas situações são mínimas, porque a medula está destruída. O que a gente quer é fazer com que o restinho que tem de medula trabalhe, mas a gente sabe que é pouco. Inevitavelmente, pessoal, quando você pega animais e começa a ter anemias regenerativas graves, leucopenias graves, são situações que já não tem muito o que a gente fazer. E eu gosto de falar que a FeLV não é um problema só para o animal, é um problema para o proprietário, é um problema para o animal e é um problema para o veterinário. Para o animal, com certeza que ele vai sofrer, vai desenvolver distúrbios, vai ficar doente, enfim. O proprietário que sofre que o animal dele está doente, sofre porque sabe que o gato dele tem FeLV, e a gente vai falar para ele, não adianta esconder, que em uma média de 3 anos ele vai começar a desenvolver alguns distúrbios, e ele tem que saber o que vai acontecer, até para ele poder te avisar quando está começando a acontecer alguma coisa.
quando a boquinha está começando a ficar branca, quando ele está começando a ficar tristinho, e aí sofre por antecedência. Fica com ansiedade. Muitos proprietários relatam que é uma bomba relógio. Então é muito sofrido para o proprietário. Imagina você ter um animal que está em casa que a qualquer momento pode desenvolver uma coisa assim e morrer. É uma pessoa que às vezes tem aquele aneurisma, né, que se espirrar pode romper e morrer. Imagina viver numa situação dessa. E para o proprietário, para o veterinário também. Pessoal, tem situações de felve. Eu falo que é felve e pife. Só que a pife a gente está aí com muito estudo em cima do Multian e está parecendo que o negócio vai vingar. Eu estou bem otimista. Tirando que o tratamento hoje sai mais ou menos aí uns 20 mil reais, eu acho que vai vingar. Falta muito estudo ainda, mas eu acho que vai dar certo. Tem uma hora que não tem o que a gente fazer. E aí, você vai ver um paciente sofrer, você vai ver um proprietário sofrer. Muitas vezes você vai indicar uma eutanásia, o proprietário não vai aceitar fazer uma eutanásia, porque é contra princípios religiosos, princípios éticos, e aí entra um milhão de coisas que é individual de cada pessoa. Quem somos nós para questionar se é certo ou errado? Porque existe um estudo muito interessante que mostra que foi feito entrevistas com proprietários que optaram por eutanásia em alguns diferentes casos. E 50% das pessoas se questionaram da decisão. Tipo, será que se eu tivesse tentado um pouco mais, e se eu tivesse feito isso ou aquilo? 16%, se eu não me engano, se consideraram assassinos. Olha que interessante, que forte isso. 16% das pessoas que optam por eutanásia nos pacientes, que optaram no estudo, né, se consideraram assassinos. Isso é forte. E 30% entraram em luto por ter optado por essa decisão. Se você fizer a conta, 4% só das pessoas que optaram por eutanásia, segundo esse estudo, realmente tiveram consciência de, não, a eutanásia é a melhor opção, ele está sofrendo, estou bem com essa decisão. Não estou sofrendo porque sei o que é o melhor para ele ou para mim. Então, eutanásia, às vezes a gente virar para uma pessoa e falar só tem que fazer eutanásia, para a gente é um pouco mais simples, mas para o proprietário percebe um tanto que é sofrido. Às vezes a gente não percebe isso. E é sofrido para o veterinário estar vendo toda essa situação acontecendo e você não poder fazer nada. Não tem mais como a medicina te ajudar. E aí, a gente se sente impotente. Fica nervoso, absorve a dor do proprietário pra gente, fica nervoso, fica ansioso, e aí, burnout, né? E a gente sabe que hoje a gente está, se eu não me engano, é a segunda classe que mais desenvolve burnout, está sendo veterinário. Eu não estou falando para você não se importar. A gente tem que se importar. A gente tem que ser empático. Mas a gente tem que criar uma barreira. Ainda mais quando você vai atender muito gato, que hoje, pessoal, Brasil e felve é assim, juntinho. Anda assim, do ladinho. A gente está numa epidemia absurda de felve. A quantidade de gatos felves que você vai começar a atender daqui para frente, que vocês vão assistir a maratona, e lá eu vou mostrar para vocês como que vocês vão sair do zero. Não sei nada de gato e vou começar a atender gato. Isso é uma promessa que eu estou fazendo para vocês e que eu vou cumprir. Então vocês assistem a maratona e depois vocês me contam. Vocês vão começar a atender gato, vão se deparar com pife, felve ou então várias situações que não tem o que você fazer. Porque é diferente, pessoal, quando você tem uma situação, vamos supor, um gato séptico, entrou em choque séptico, aí você está lá fazendo antibiótico, piometra rompida, por exemplo. Piometra rompida, blá blá blá, aí você tá fazendo vasoativo, fazendo antibiótico, morreu. Pô, você falou, tentei, fiz tudo que é certo e não deu. Mas você tem a consciência que você estava tentando. Isso é diferente do que você vê um paciente com uma leucemia, como eu peguei esses dias. 98% de linfócito dentro da medula, a medula era praticamente só linfócito, um animal que estava destruído, e o oncologista falava para você assim, olha, a sobrevida é de pouquíssimos meses com a quimioterapia. Quer fazer? Não sei se vale a pena. E o proprietário fala assim, não, opto por não fazer. E aí, doutor Luiz, o que a gente faz? Não tem o que fazer, cara.
controle da dor. A gente, nesse caso, acabou se passando prednisolona para esse paciente, sabendo que a resposta só com a monoterapia com prednisolona é baixíssima. E como diz o proprietário para mim, eu conversei com ele há poucos dias, vivendo um dia de cada vez. Cada dia é uma vitória, né? Então são situações que aí a gente vai desenvolvendo burnout. E quando ainda não tem, às vezes o tutor ainda joga a culpa para cima da gente quando a gente não tem. Então, não acha que a FeLV quem sofre é só o tutor, quem sofre é só o animal, não. Porque a gente está nesse triângulozinho aí e pesa pra gente também, tá? Bom, eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu respondi todas as perguntas. Coisas sobre o diagnóstico, assim, pessoal. Mais fundo sobre o diagnóstico, esqueminha do diagnóstico. Na maratona, Medicina Felina vai estar explicando tudo. O Guilherme perguntou como que funciona a infecção abortiva. Na primeira parte, Guilherme, eu expliquei como que funciona a infecção abortiva. Vai ficar gravado no IGTV lá, dá uma assistidinha lá que eu expliquei no comecinho da outra aula. Então, eu acho que é isso. FeLV é um assunto muito denso mesmo, e que envolve muita coisa. Se a gente ficasse assim, dias aqui, ó, a gente podia pegar, fazer igual o Rodrigo Rabelo faz às vezes, termina a live, começa outra, termina a live, começa outra, termina a live, começa. A gente faz umas 6 horas de live de FeLV. É muita coisa, tá bom? O Ricardo perguntou sobre a timomodulina, eu respondi isso aqui na segunda live. Então a gente vai ter a gravação também. Aí só foi no comecinho da segunda live, da segunda parte. Quero agradecer a presença de todo mundo, é muito bom estar com vocês aqui, tá bom? Obrigado demais pela presença. Façam o cadastro da Maratona Medicina Felina. Vocês não vão se arrepender, é de graça, tá bom? É só ir lá, assistir e é tranquilo. Muita gente tá me perguntando assim pra mim: Luiz, por que tem que colocar o e-mail para se cadastrar? Porque eu aviso vocês pelo e-mail na hora que começa a maratona, tá bom? Ó, a aula 1 tá no ar, eu gravo as aulas um dia antes e vou subindo. Aí, ó, aula 1 no ar, aula 2 no ar. Ó, ontem a aula teve aula, fica avisando. Aí eu vou ficar mandando e-mail pra vocês semana inteira pra ficar avisando que tem as aulas, tá bom? Então, se tá rolando anúncio por aí, se vocês verem anúncio meu aí, é pra falar da maratona. Mostra pros animes, pros amigos, como que faz para assistir a maratona, pessoal? Só se cadastrar na semana são 3 aulas. Uma vai sair dia 15, uma dia 17 e uma dia 19, se eu não me engano. Aí eu vou subir a aula dia 15, aí eu subo a aula dia 15 e mando. E aviso vocês por e-mail, Instagram, quem não tá no grupo do Telegram, entra também que eu vou avisar. Depois na terça-feira eu gravo a outra aula e vai na quarta. E quinta eu gravo outra aula, e eu jogo na sexta, tá bom? Aí fica tudo até domingo, pra vocês assistirem, beleza? E já vou avisar pra vocês que na segunda-feira, na outra segunda-feira do dia 22, já vou avisar que vai abrir inscrição do programa Medicina Felina Online, que é o nosso curso online de Medicina Felina, tá bom? Eu já tô avisando porque o que aconteceu? Coincidiu, né? A abertura da inscrição do curso e a maratona. E sempre tem aqueles haters que ficam falando que a gente tá fazendo os treinos só pra chamar pro curso, né? Então, já tô avisando vocês aí que quem quiser faz o curso, quem não quiser só assiste a maratona também, todo mundo é muito bem-vindo, tá bom? Muito obrigado pra vocês. Assistam, quem não entendeu alguma coisa dessa live, pode assistir novamente, vai estar no IGTV e eu vou subir pro YouTube também. Quem quer o link do Telegram, me manda um direct. Beijão, pessoal. Só uma novidade também, daqui 2 semanas, no começo do mês que vem, a gente vai começar a ter 2 aulas por semana, tá? Toda segunda eu vou fazer live e a gente tem 8 professores no programa Medicina Felina Online, que é nosso curso online, né? E toda semana vai ter uma aula minha de um professor. E esses professores são especialistas, então vai ter uma aula de felinos e uma aula de nefro em gato. Uma aula de felinos em geral, uma aula de onco em gato. Então cada semana vai ter uma aula minha e uma aula de um professor especialista diferente. Então assim, cara, hoje em dia se você não quer
quer aprender gato, não tem como. É só você vir aqui e assistir, pelo menos, as lives e os conteúdos da semana. Beijo!